Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja o santo e precioso nome de Jesus. Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa sexta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Temos aqui um texto lindíssimo do coração de Deus para compartilhar para você nesse dia de hoje. E a palavra do Senhor está no livro do Gênesis, capítulo de número 5, e o versículo de número 23 e 24, que fala sobre Enoque, o andar com Deus. E eu já vou te fazer uma pergunta aí: com quem você tem andado? As suas companhias são referentes a Deus? São coisas que atraem a glória de Deus? Ou as suas companhias são coisas que desagradam? São pessoas, que desagradam o coração de Deus? Hoje é dia de alerta com quem você tem andado. Tome bastante cuidado com quem você tem andado. Porque se você não anda com pessoas influentes a Deus, você anda com pessoas influentes ao diabo, influentes ao adversário, pessoas que vão disseminar o mal no seu coração e vai acabar te tirando da presença do Senhor. Gênesis 5, 23, 24. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. A Bíblia fala que Enoque, da descendência ali de Adão, filho de Enos e neto de Sete. A Bíblia fala que ele, depois do nascimento de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor, começou-se a falar sobre Deus novamente. A palavra fala, vou voltar um pouquinho na narrativa bíblica, que Caim mata Abel, e aquilo traz uma angústia muito grande no coração de Eva, no coração de Adão, e a palavra diz que depois de um certo tempo, Eva concebe e dá luz a um menino, e chama o nome desse menino Sete. E Sete tem um filho chamado Enos, e esse filho Enos tem um filho chamado Enoque. E esse menino Enoque, que se tornou um homem, ele cresceu pregando, falando contra o pecado, falando contra a imoralidade. Ele trazia a história do assassinato do seu tio, se eu não me engano, Então ali ele começou a invocar o nome do Senhor, ele tinha uma vida com Deus, ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Eu estou falando de relacionamento com Deus desde ontem, e eu vou continuar falando na medida que o Espírito Santo for ministrando ao meu coração, porque eu entendo aqui que Deus está chamando a atenção, chamando a nossa atenção a ter um relacionamento com Ele e andar com Ele. Enoque andava com Deus, Enoque tinha um relacionamento com Deus, Enoque falava com Deus, Enoque ouvia Deus. Sim, pastora, tudo isso Enoque fazia. Só que nem sempre você anda com Deus e você ouve, você entende, você sabe que é Deus. Mas é importante que você continue andando lado a lado com o Senhor. Mesmo você que ainda não tem aquela intimidade com Deus, mesmo você que ainda não tem aquele relacionamento intenso com o Senhor, continue andando com o Senhor. Eu quero contar para você hoje a história de 2 discípulos que andou com Deus e não sabia que estavam andando com Deus. Mas a permanência da caminhada com o Senhor fez com que lá na frente o Senhor se revelasse para eles. Deixa eu te falar algo de Deus que talvez você não está entendendo ainda. Às vezes você não tem a intimidade de discernir as coisas espirituais e você quer desistir dos caminhos do Senhor. Você quer parar a sua caminhada, você quer estagnar tudo porque, eu não tenho aquela sensibilidade, eu não sei, eu não sou como Enoque. Enoque andou com Deus ao ponto que Deus o tomou para si. Mas eu não sou como Enoque, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não tenho a sensibilidade, às vezes bate aquelas dúvidas, A fé é um pouco balançada. Continue andando com Deus, porque uma hora Ele vai se revelar a você. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, o apóstolo Lucas, no capítulo de número 24, Lucas 24, louvado seja o santo e precioso nome de Jesus, e o versículo de número 13.
E eis que no mesmo dia ia 2 deles, discípulos de Jesus, para uma aldeia que distava-se de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E disseram-lhes: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás tão triste? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes os entregaram à condenação da morte e à crucificação. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas os aconteceu. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinha visto uma visão, um anjo que dizia que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam sem assim como as mulheres haviam dito. Porém, a eles não viram nada. E eles lhes disse: ó nécios, tardos de coração para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, estasse antes da sua glória. E ali, o verso de número 29, diz assim: e chegando à aldeia para onde iam, e ele fez menção de que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando pão, abençoou, partiu e os deu. E abrindo-lhes então os olhos, os conheceram, e ele assim o desapareceu. E disseram uns para o outro: porventura não ardia no nosso coração quando ele falava pelo caminho, sobre as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e tornaram para Jerusalém. Olha o que a palavra de Deus fala. Fala que esses 2 discípulos estavam decepcionados porque Jesus tinha morrido e para eles já tinha chegado o 3º dia e Jesus não tinha ressuscitado ainda para eles. Porém, Jesus já havia ressuscitado. Só que não era ainda a viração do dia. E a palavra diz que eles andaram 60 estágios. Eles saíram de Jerusalém e foram para uma aldeia chamada Emaús. E a Bíblia fala que quando eles se distanciam do lugar da promessa, Jesus se aproxima deles, 2, e anda todo aquele caminho junto com eles. E a Bíblia fala que durante a caminhada eles expressam as suas revoltas contra Deus. E não sim contra Jesus, mas contra Deus, contra a promessa do Messias. Verdadeiramente, tu não sabe o que aconteceu. Mataram a Jesus Nazareno, homem bom, cheio de obras. E tal, e começa a contar tudo, tal. E Jesus dá aquela repreensão neles 2, falando, mas não era necessário que tudo isso acontecesse para que o Filho do Homem viesse ao mundo, não tinha que padecer, não tinha que passar por isso, por aquilo, tal. Vocês não deveriam estar voltando para Emaús, vocês deveriam estar em Jerusalém e tal. E eles ali debatendo com Jesus, debatendo, mas eles estavam cegos espirituais.
Eles não estavam ouvindo a voz do Senhor. Verdadeiramente não reconhecia que era Jesus, mas estavam andando com Jesus. E quantas pessoas andam com Jesus, mas não reconhecem quem é Jesus, que é Jesus falando. E a Bíblia fala que ao findar do caminho, quando eles entram na aldeia, os homens chegam no seu destino, entram na casa que eles iam ficar. Aí, por Jesus, na mentalidade dele ser um forasteiro, ele fala, tu vai para onde? Tu não tem onde repousar tua cabeça hoje, fica aqui conosco. Jesus fica com eles, e na medida que Jesus fica com eles, na hora que Jesus dá graça ao pão, na hora que Jesus vai agradecer ao Pai pelo pão, e Jesus entrega o pão para eles, os olhos deles se abriram, as escamas caíram, o entendimento deles se abriu, e a Bíblia fala que Jesus desapareceu. Eles entraram em um estágio de alegria, sabe? Tomados pela glória, pelo poder do Espírito Santo de Deus ali, cheio da unção do Senhor. E ali eles falam algo que eu quero compartilhar com você hoje, que é o trecho onde ele fala, não ardia no nosso coração, quando ele, pelo caminho, falava conosco das Escrituras. Às vezes, querido, você não conhece Jesus, você não reconhece 100% a Jesus, mas a palavra de Jesus, quando ele fala, arde. E quando a palavra arder no seu coração, entenda que ele está andando com você. E você precisa entender que é o Senhor que está ao seu lado. Sabe, quando você não tem essa sensibilidade espiritual toda, deixa que a palavra arde. Às vezes a palavra está ardendo no seu coração e você não quer ceder à palavra de Deus. Uma das formas do Senhor se manifestar hoje é através da palavra. Uma das formas do Senhor manifestar o seu poder, a sua glória hoje é através da palavra dele. Então, com quem você tem andado? Com quem você tem andado pelo caminho? Tem feito a palavra arder no seu coração ou tem roubado a palavra do seu coração? Às vezes nós temos amizades, nós não, que eu repreendo isso na minha vida porque eu não tenho esse tipo de amizade e eu sou muito, mas muito fácil de cortar amizade com amizades que eu sei que não vai fluir de Deus para a minha vida, mas tem pessoas que têm amizades que ela sabe que essa amizade não provém do coração de Deus, são amizades que roubam a palavra de Deus do coração dela, são amizades, sabe, que disseminam o mal no coração dela e ela insiste em manter um vínculo afetivo com essa pessoa e a palavra de Deus fala que você tem que ter cuidado com quem você está andando. Você tem que andar com pessoas que te aproximem de Deus. Você tem que andar com pessoas que te levem a abrir os seus olhos espirituais. Você tem que andar com pessoas que te levem a andar com Deus, que atraiam a glória de Deus para a sua vida. Não queira andar com pessoas que não têm a presença de Deus. Não queira andar com pessoas que não atraem a glória de Deus para a sua vida. Deseje andar com pessoas que atraem a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus, sabe? Atrai a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque mesmo que você não entenda, vai chegar um momento que Jesus vai se revelar para você. De tanto você andar com Ele, vai chegar um momento que você vai perceber que é Jesus que está ao seu lado e você vai se render ao Espírito Santo e ao poder do Espírito Santo. Hoje é dia de você andar com Deus. Hoje é dia de você priorizar o seu caminhar com o Senhor. Ande com o Senhor. Ande com pessoas de Deus, ande com pessoas que atraiam a glória de Deus, ande com pessoas que têm a manifestação do poder de Deus e você andará com o próprio Deus, porque nós somos templo e nós somos morada do Espírito Santo. E se eu ando com pessoas de Deus, eu ando com Deus. Então tome cuidado com quem você tem andado, se é pessoa de Deus ou não. Amém? Vamos agradecer a Jesus por essa palavra, que a graça de Deus continue sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você é, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos agradecer a Jesus. Pai, eu quero render graças ao teu santo precioso nome nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, pela graça da vida, Senhor, pela caminhada de cada pessoa. Tire todas as amizades ruins, tire, arranque da vida dessa pessoa, Senhor. Gere situações para que esses vínculos afetivos que não provêm do Senhor caiam por terra, Senhor. Tira, Senhor, afasta, Senhor, pelo poder que é no teu santo precioso nome, Jesus. E manifesta, Deus, o seu poder, a sua graça e a sua glória sobre a vida de todos nesse dia de hoje. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te proteja.
e te conceda aí uma sexta-feira abençoada pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Shalom, feliz sexta-feira.